3% dos entrevistados e positiva para 26%. Houve uma oscilação dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, em relação à pesquisa anterior, feita em março. Naquele mês, a avaliação era negativa para 41% e positiva para 27%. Essa pesquisa mostra que o governo tem enfrentado dificuldade de emplacar a agenda positiva. Na verdade, reforça uma tendência que a gente já vinha noticiando aqui para vocês. Dentro dessa agenda positiva, que parece que não está colando para a população ao ponto de alterar a percepção dessa mesma população. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, aquela linha de crédito para a reforma e imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, o novo Vale Gás e a isenção na conta de energia para quem está cadastrado no CadÚnico ou recebe benefício de prestação continuada. Eu estou falando, gente, de medidas que têm impacto grande em populações grandes, em grupos sociais grandes. Milhões de pessoas, Mauro Paulino. Quero te ouvir, você que tem um olhar tão aguçado, tão experiente para a pesquisa, trazendo o retrospecto das pesquisas anteriores, que não podem ser de forma alguma descartadas, feitas pela própria Quest, e situando essas crises do IOF, do INSS e como isso pode ter ofuscado ou dificultado essa agenda positiva colar no eleitor, no futuro eleitor do ano que vem. São medidas de bastante impacto social, mas que as pessoas conhecem, até sabem do que se trata, são impactadas por aquilo, mas aquilo não bate de um jeito positivo ao ponto da pessoa falar, pô, aprova esse governo, isso aí está sendo bom para a minha vida. O que está acontecendo, Mauro? Boa noite, Aline, boa noite a você que está no J10. Olha, esse recorte que você mostrou agora, por último, ajuda a gente a entender essa dificuldade do governo de reverter essa avaliação negativa preponderante junto à população. E é uma avaliação negativa que cresceu, a gente vê isso desde o início do ano, pela Quest, pelo Datafolha, por outras pesquisas, que se deu entre os que votaram em Lula, principalmente entre esses eleitores, especialmente aqueles mais pobres, que formam a maior parte da base do Lula. O que a gente viu nesse quadro é que existe uma série de iniciativas do governo que foram medidas pela Quest. A Quest mediu 13 iniciativas tomadas pelo governo nos últimos 2 meses, que formam essa agenda positiva. A Quest informa também que, na média dessas 13 iniciativas, apenas 40% da população tomaram conhecimento, em média. Algumas iniciativas são mais conhecidas, a gente separou aí as mais conhecidas, por exemplo, a isenção do imposto de renda, o Vale Gás, o novo Vale Gás, ou a isenção na conta de energia. São iniciativas que são bastante positivas. Então a Quest mediu, entre os que conhecem as iniciativas, na média esses 40%, dentre estes, a avaliação é positiva. A população recebe muito bem essas iniciativas, aqueles que conhecem. A questão é fazer com que haja um conhecimento mais amplo desse conjunto de iniciativas que pode, a partir do momento em que um maior número de pessoas conhecerem essas iniciativas, é possível que o governo consiga reverter essa dificuldade de crescimento da popularidade. Por enquanto, a Quest mostra que a popularidade está estagnada num patamar em que é mais negativo do que positivo. Agora, como aqueles que conhecem essas iniciativas avaliam bem, é de se supor que a partir do momento em que mais pessoas conhecerem, mais pessoas vão aprovar o governo. É uma coisa que, então, isso sim revela a dificuldade de comunicação, a dificuldade do governo em fazer com que essa agenda positiva seja de conhecimento, chegue ao conhecimento de mais pessoas. Então, aí sim, a gente tem muito claramente a dificuldade de comunicação desse governo, especialmente desse Lula 3, de se comunicar especialmente com os mais pobres. O tempo está passando, a eleição vai se aproximando
e o governo não consegue reverter porque não consegue fazer com que as pessoas conheçam essas iniciativas positivas. Então, isso dá ao governo um caminho, uma possibilidade, uma iniciativa mais pontual e mais forte do governo para fazer com que essas iniciativas cheguem a uma parte maior da população. Aline.